Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vai ser sobre a Infracommerce que se afundou na desgrameira. Eu não diria que de uma vez por todas, porque tem gente competente lá tentando reerguer esse trem, né? Mas o trem foi feio. Uma pancada apenas na cotação de 25%. É claro, reagindo a um resultado muito ruim que trouxe números que deixou a gente bastante preocupado com relação à transparência da empresa nos trimestres anteriores. E junto com esse balanço, a companhia também informou, por meio de um fato relevante, que assinou um memorando para reestruturar o seu endividamento. Ou seja, o passivo da empresa, que não era um problema até então, agora passou também a ser um problema da empresa, né? Vamos falar sobre tudo isso. Vou dar aqui o meu ponto de vista sobre o balanço e sobre o que eu acho da empresa a partir de agora, tá? Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora entender essa confusão aí nas ações da Infracommerce. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Eu serei sempre repetitivo toda vez que eu trouxer vídeo sobre esse tipo de empresa, sobre esse tipo de ação, né? Muito cuidado ao montar posição nesses cases que estão passando por processo de recuperação judicial, de turnaround, um case que é novo na bolsa, que ainda precisa se provar, que está com a cotação muito baixa. Muito cuidado, o risco é altíssimo. Eu possuo aí 4.500 ações da Infracommerce em carteira. Se eu tivesse mais que isso, eu estaria agora com o bornel na mão, né? Mas estou tranquilo porque é um valor, é claro, qualquer perda é perda, né? Mas é um valor fácil de se recuperar depois. Agora imagina você entrar pesado num ativo desse, né? Que já caiu mais de 97% desde o seu IPO, né? E se você decidir entrar, dizer assim, eu sou doido mesmo, eu vou me posicionar nesse trem, e é desse jeito mesmo, e é porque é mesmo. Entre com pouco e aos poucos, que assim você minimiza e muito o seu risco. A primeira coisa que nós precisamos considerar toda vez que formos investir é considerar o risco ao invés do lucro. Primeiro o risco, depois o lucro, porque o risco é o que te quebra, porque se você considerar primeiro o lucro, você está sendo ganancioso. E a partir do momento que você é tomado pela ganância, você está fadado ao fracasso. Então, muito cuidado quando você for investir. E nesse tipo de case, primeiro, se você está começando, fique longe. E se já está dentro e quer investir mesmo todo, vá com cuidado, porque dinheiro é suado, véio. O trem não é brincadeira. Beleza? Agora vamos falar da Infracommerce. A Infracommerce trouxe os seus números do segundo tri simplesmente com prejuízo líquido de R$1,5 bilhão de reais. Pode isso, velho, para uma empresa que gerou menos de 300 milhões no trimestre de receita? Como é que tem um prejuízo deste tamanho? Aí nós vamos ler o resultado, né? E depois nós comentamos o que motivou todo esse prejuízo, né? Por que a empresa trouxe um rombo tão grande nesse trimestre que fez as ações caírem quase 30%? Mas vai cair mais pra onde, velho? Será se vai para 1 centavo, 5 centavos? Será, doido? Vamos ler o resultado. Primeiro vamos ler aqui esse fato relevante, onde a companhia informa a assinatura de um memorando não vinculante com as instituições financeiras que são as suas principais credoras, estabelecendo os parâmetros gerais para o alongamento e repactuação da sua dívida, que totaliza aproximadamente 650 milhões de reais. A assinatura do memorando faz parte da implementação pela companhia de um plano de reestruturação e turnaround para a melhoria de sua estrutura de capital e performance operacional. O memorando estabelece, em linhas gerais, a repactuação das dívidas mediante a desalavancagem de até 370 milhões de reais por meio da transação envolvendo a participação que a companhia detém na controlada New Retail e, eventualmente, o ingresso de ao menos 50 milhões de reais em novos recursos a serem destinados para o reforço do capital de giro da companhia, emissão de dívida mandatoriamente conversíveis em novas ações da companhia, com vencimento alongado
no montante do saldo remanescente da dívida sujeita ao plano de reestruturação. Com o intuito de que haja tempo hábil para a conclusão da negociação sobre a documentação definitiva do plano de reestruturação, as instituições financeiras credoras acordaram ainda de maneira vinculante, com a prorrogação até pelo menos 7 de outubro de 2024, da exigibilidade de quaisquer obrigações de pagamento de parcelas de remuneração e principal que venha a vencer no período. Todas as etapas cumprirão os ritos de governança corporativa aplicáveis à companhia, suas subsidiárias e às instituições financeiras credoras e poderão ser implementadas por meio de instrumentos ou transações similares que acarretem substancialmente no mesmo resultado, sujeito à celebração de documentos definitivos entre as partes envolvidas. Na perspectiva de alavancagem operacional, o plano de reestruturação objetiva uma redução de custos e despesas da companhia a partir do segundo semestre de 2024, com ações estratégicas para a melhoria de margem operacional e do fluxo de caixa operacional da companhia, como otimização dos centros de distribuição, reduzindo a quantidade de centros de distribuição e melhorando a produtividade neles, redução de custos operacionais com renegociação com fornecedores ligados aos principais gastos da companhia, redução de estruturas corporativas, renegociação de preços e prazos de pagamentos para todos os gastos da companhia e renegociação ou rescisão de determinados contratos vigentes com clientes da companhia. Vindo aqui para o resultado do segundo trimestre, os destaques foram 99,9% negativo, né? Com exceção aí para o CAPEX. O GMV que caiu 14,8%, um TPV caiu 34,7%, uma receita líquida que caiu 11,6%, ficando aí em apenas 265,1 milhões de reais. Lucro bruto que caiu 49,1%, a margem bruta que caiu 18,3 pontos percentuais, o EBITDA ajustado que caiu 147,7% e a margem EBITDA ajustado caindo 27,2 pontos percentuais. O CAPEX da companhia atingiu 11 milhões de reais, uma redução de 62,7%. Esse foi o único dado positivo desse balanço. Agora vamos ler aqui a mensagem da administração para a gente tentar entender um pouco o que aconteceu nesse balanço e tentar entender também o que pode ter acontecido nos balanços anteriores, né? Porque eu vejo aqui pouca transparência da empresa, principalmente nos balanços anteriores, porque muita gente montou posição, porque via a empresa divulgando trimestre a trimestre um crescimento de receita, um crescimento de EBITDA, que salvo engano, só em 2022 o EBITDA da companhia, conforme divulgado, né, havia crescido 10 vezes. Conforme esperado e comentado na última divulgação de resultados, seguimos esse trimestre longe do que imaginávamos ser os indicadores adequados para a Infracommerce. No entanto, seguimos a agenda de necessários ajustes e revisões que tem o potencial de levar a companhia a níveis satisfatórios de rentabilidade no futuro. Isso aqui eu não tenho dúvida. A companhia tem realmente potencial, basta fazer direitinho o dever de casa, né? Esse segundo parágrafo aqui foi o que me deixou mais preocupado com relação à falta de transparência da companhia com relação aos trimestres anteriores, né? Eu penso até que foi justamente devido a essa bagunça aqui que o CAIXOP caiu, né? Parte relevante de tais ajustes é o impairment realizado em relação às aquisições feitas no passado. Trata-se de um efeito não caixa, mas necessário para refletir a realidade atual dos investimentos feitos nos M&As realizados, resultando na baixa contábil de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Foi isso aqui que desgramou o resultado da empresa, né? Que somou aí um prejuízo líquido de 1,5 bi. O que é impairment? Impairment é um termo em inglês que significa deterioração dos ativos, né? Ou pode ser interpretado também como deficiência. O que acontece? O que eu penso com isso aqui? Eu penso que a companhia ela deveria ter reportado isso daí nos trimestres anteriores, né? E eu interpreto isso aqui também como uma limpa no balanço, para começar do zero a partir de agora, né? Isso aqui estava deixando a companhia e deixando o balanço da companhia deficiente, justamente por causa dessa ineficiência desses ativos adquiridos, que a companhia não conseguia entregar resultados positivos e ela não estava reportando isso daqui, tá? Olhando para outras linhas do balanço, a gente já falou aqui da receita, do lucro bruto, da margem, né? Mas olha as despesas comerciais, administrativas e o tal do impairment, né? Que somam aí mais de 1,5 bi. Ou seja, a companhia adquiriu empresas aí sem a menor possibilidade de rentabilidade, cara. As despesas subiram, né? Mais de 1000%. O EBITDA da companhia foi negativo em quase 1,5 bi.
uma deterioração aí de mais de 74.000%. Isso aqui é muita coisa. O lucro líquido do exercício negativo, né, ou seja, um prejuízo superior a R$ 1 bilhão, R$ 1.535.600.000, um crescimento de 2.830,6% nesse prejuízo, justamente por conta dessa deterioração, dessa deficiência no balanço da companhia, né? Eu falo no balanço porque se ela adquiriu empresas, essas empresas elas entregam um resultado ou positivo ou negativo. Quando ela vai fazer o balanço, ela junta todas e faz um único balanço. Ou seja, é uma deterioração de ativos aqui, né? A companhia adquiriu ativos sem a menor possibilidade de geração de receita e rentabilidade. Tanto é que, desconsiderando o impairment, o lucro líquido ajustado do exercício da companhia foi de 146,7 milhões negativo, um prejuízo, né, de 146 milhões de reais, um crescimento ainda muito alto de 267 na comparação com o mesmo período do ano passado, que foi apenas 39,9 milhões de reais de prejuízo. E olha só o impacto da deterioração dos investimentos que a companhia fez lá atrás, que trouxeram tudo, jogaram nesse balanço aqui, né? Os custos e despesas totais somaram R$ 1.752.300.000, um crescimento de 480,6%. O EBITDA da companhia negativo em R$ 1.444.600.000, um crescimento nesse rombo aí de 3.709%. Foi muito ruim, realmente muito ruim. E para finalizar, vamos ver aqui a liquidez e dívida líquida da companhia, né? A companhia dispõe de um caixa de 121 milhões de reais, ou seja, torrou, queimou toda a grana levantada lá no follow-on, né? Uma dívida líquida de 564 milhões de reais, uma dívida líquida mais M&A de 590 milhões de reais. Bom, o que eu penso da Infracommerce hoje é o seguinte: eu decidi investir nessas ações justamente porque eu comecei a perceber que a companhia estava crescendo a sua receita e EBITDA trimestre a trimestre, né? Só lá em 2022 a companhia cresceu 10 vezes o seu EBITDA. Então isso começou a despertar interesse não só meu, mas de muitos investidores, né? Só que o que acontece? Começou lá aquela questão de aumento de capital, né, que a gente imaginava que seria o último, aí vinha mais um. E depois do último aumento de capital, o CEO da companhia, como já é sabido por todos que foi o fundador da empresa, caiu. Simplesmente os caras tiraram ele de lá. Né? Isso daí já me deixou um pouco preocupado, mas eu já estava posicionado, já estava ali amargando algum prejuízo, então decidi ficar no negócio, né? Só que o que acontece? Depois de ver esse balanço, eu penso que os balanços anteriores eles poderiam ter vindo mais transparentes com o mercado, né? Porque a gente vê, né, uma deterioração de ativo dessa forma aí, a ponto de impactar, né, no balanço da empresa em mais de R$ 1,5 bilhão para uma empresa que gera menos de 300 milhões de receita trimestral, é muita coisa, cara. Ou seja, a empresa adquiriu mal, fez aquisições ruins, né, e que não surtiram efeito e que foram deterioradas, né? E o que eu vejo também? Eu vejo que o Murias ele fez o que tinha que fazer, ele fez o correto, né? Ele trouxe tudo à tona, na verdade, né? Ele passou a limpo o negócio, né? Ele passou um pente fino no negócio e trouxe tudo, jogou nesse balanço. E a partir de agora, iniciaram uma nova história. Só que agora, o passivo, como eu disse no início do vídeo, ele passou a ser um problema. A companhia não gera receita suficiente, é incompatível a receita da empresa com o passivo que ela tem, né? Seria um momento para se posicionar agora? Não sei, a empresa tem potencial, né, para reverter tudo isso daí, para dar a volta por cima. Ela pode até se desfazer de ativos, como já tem um no radar aí, no meio dessa negociação aí com os seus principais credores, né? A companhia promete resultado já nos próximos 12 meses, vamos ver isso daí. O ponto positivo é, não precisou de uma recuperação judicial ainda, né? E se esse acordo aí for realmente batido o martelo, não vai precisar de uma recuperação judicial, o que é menos ruim. Agora, o cenário ainda é muito ruim, que a empresa depende de um cenário favorável, né? Com todos os seus problemas aí, a gente precisa ter pés no chão e trabalhar com a realidade, né? Não vai ser fácil, não espere nada fácil, né? Agora, o papel vai continuar
nessa manipulação aí, nessa oscilação que a gente já está vendo, né? Vai grupar, doido? Tem gente aí que imagina que não vai grupar. Fala assim, ainda tem mais 6 meses. Eu acho muito difícil as ações da Infracommerce não passar por um grupamento também, né? Mas vamos ver. Agora, decepcionado com o que eu imagino que aconteceu nos trimestres anteriores, né? A companhia estava trazendo números para o mercado que, no meu ponto de vista, não eram reais, porque o negócio não vai, né, decair de uma hora para outra assim, não. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui.